Aí, compartilhei, acredito que vocês já estão vendo uma tela azul. Isso aí? Isso, a tela azul, sim. Sim, certinho. Ótimo. Então esse é o início do material que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz um mapa mental. O mapa mental é um recurso, né? Uma estratégia didático-pedagógica. Eu gosto muito de trabalhar com ele. O autor que nos ensina sobre os mapas mentais ou mapas conceituais é o Tony Buzan, é um psicólogo americano. Eu gosto, tá? Mas depois você faz também uma avaliação, verifica aí o que você achou, o que você gostou, se não, tá bom? Mas é só um recurso. O ponto principal para nós hoje aqui da nossa discussão é a nossa conversa sobre princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. É sobre isso que a gente precisa conversar hoje, é sobre isso que a gente precisa fazer algumas considerações importantes. Como disse há pouco, o objetivo da psicoterapia infanto-juvenil é o mesmo para todas as abordagens. Cada uma vai ter as suas peculiaridades, vai ter a sua maneira de fazer a leitura daquela questão problemática, a leitura daquele indivíduo, da sua relação com o mundo. E não há nenhum tipo de problema com relação a isso. Seria um engano nós afirmarmos que uma ou outra abordagem é melhor do que a outra. Não, são abordagens distintas, são abordagens com especificidades e com peculiaridades que a caracterizam como tal, mas não que esta ou aquela seja melhor ou pior. Veremos as outras abordagens, vocês vão nos apresentar, mas hoje eu gostaria de iniciar algumas questões aqui, algumas considerações, por isso a gente chama de princípios básicos, sobre a terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. Tá bom? Bom, quando que a gente começa a olhar para a terapia cognitivo-comportamental, quando que ela começa a ganhar corpo como não necessariamente uma abordagem, mas como uma possibilidade teórica de intervenção psicoterapêutica, final da década de 1950, início de 1960. Uma consideração a ser feita importante sobre a terapia cognitivo-comportamental, isso você vai encontrar assim, com muita riqueza de material, de artigos, a eficácia comprovada das técnicas da TCC no tratamento de diversas psicopatologias. Você vai encontrar, se você fizer uma pesquisa rápida sobre a eficácia da TCC, evidências científicas de sua aplicação. Vejam, não vou afirmar que por isso ela é melhor, porque, como eu disse, seria um engano, seria uma afirmação muito superficial falar de uma ou de outra abordagem como sendo melhor, até porque o nosso objetivo não é esse. Mas é importante você se debruçar no conhecimento de que, ok, eu tenho uma abordagem teórica, uma possibilidade de intervenção psicoterapêutica que dispõe de estudos científicos, de eficácia comprovada, de fundamentação teórica e científica que pode ser comprovada, que é baseada em evidências. Na atualidade, você encontra outros profissionais que indicam a TCC justamente por conta da sua eficácia comprovada.
Você encontra psiquiatras que fazem encaminhamentos para psicólogos, desde que sejam terapeutas cognitivo-comportamentais. Não que esses psiquiatras não façam para outras abordagens, entendam isso. Mas alguns ou muitos optam ou preferem fazer encaminhamentos para um processo psicoterapêutico que seja cognitivo-comportamental, por conta da sua eficácia comprovada. Para diversas psicopatologias, você vai encontrar essa eficácia comprovada no tratamento da ansiedade, no tratamento da depressão, no tratamento de dependências tecnológicas, no tratamento de dependências químicas. Você vai encontrar essa eficácia comprovada no tratamento do déficit de atenção, de transtornos de personalidade, enfim, de diversas psicopatologias. Bom, lá no final de 1950, início de 1960, ali há um posicionamento dos autores, dos teóricos naquele momento, buscando explicações para os transtornos mentais e para as psicopatologias, de que esses problemas, eles não eram efeito somente de contingências ambientais, como afirmavam e como estudavam os analistas do comportamento, mas também esses transtornos, essas psicopatologias, não tinham explicações unicamente no inconsciente, como explicavam e como davam conta de entendimento os psicanalistas. E os autores da terapia cognitivo-comportamental, nesse momento, eles começam a conceber e a entender a doença mental, as psicopatologias, os transtornos, sendo resultado de estruturas e processos cognitivos disfuncionais. E aqui está uma grande... Tá a característica, eu diria, da TCC. Dentre muitas outras vertentes, ramificações que vão tendo da TCC, a concepção de que uma psicopatologia, um transtorno mental, uma dificuldade emocional, ela decorre de um processo ou de uma estrutura cognitiva disfuncional. Vamos falar mais um pouquinho daqui a pouquinho sobre esse processo cognitivo disfuncional, tá bom? Nesse período, tem esse cara aqui chamado Albert Ellis, e ele traz esse chamado modelo ABC. E você vai encontrar, muito provavelmente, esse modelo ABC do Albert Ellis em algum momento da sua vida ou das suas pesquisas sobre a terapia cognitivo-comportamental. O Albert Ellis, ele é o idealizador, o criador, o teórico importante e principal da chamada terapia racional emotiva comportamental, a TREC. E aqui tem uma síntese do seu modelo, tá bom? O A está relacionado à situação, o A do modelo do Ellis, a letra A está relacionada à situação, ao evento, ao que está acontecendo naquele momento na vida da pessoa. O B está relacionado aos pensamentos, às crenças que essa pessoa tem daquele evento, daquela situação, qual é a interpretação, a percepção que essa pessoa tem daquela situação. O C está relacionado às consequências comportamentais, fisiológicas, emocionais, A, B, C. Esse é o modelo do Albert Ellis, modelo chamado ABC lá da TREC.
Entrando já numa possibilidade de intervenção terapeuta cognitivo-comportamental, eu tenho a letra D, que você vai encontrar como um momento de disputa, um momento de ressignificação, um momento de debate, de questionamento daquele processo cognitivo, daquele pensamento, daquela crença a respeito daquela situação. Essa intervenção, essa disputa, esse debate tem condições de proporcionar uma nova crença, um novo pensamento, uma nova estrutura e um novo processo cognitivo, que aqui representada pela letra E. E, por fim, a letra F nesse modelo, novos sentimentos, novas habilidades. É claro que essa minha explicação ela tá até mesmo superficial, mas é para nós olharmos aqui para esse modelo, pensando em princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental e já começarmos a pensar no processo psicoterapêutico quando a minha escolha, ou quando a minha leitura, ou quando a abordagem que eu vou trabalhar é a terapia cognitivo-comportamental. Aqui eu tenho o modelo Eu chamado de tirar ABC. uma dúvida. Claro. Quando o senhor fala o D da disputa, que é da ressignificação, eu dei uma estudada na TREC, né? Uhum. Isso é quando ele fala em disputa por causa da forma como o terapeuta ele faz a TREC, porque a TREC ela muda um pouquinho da TCC clássica, no sentido de que o terapeuta ele vai mais de uma forma mais combativa, mais no confronto. É por isso que o senhor chama de disputa nesse sentido? Disputa, debate, Confronto, esse né? confronto. Lá na TCC clássica, que a gente vai ver aqui do lado, eu vou falar de questionamento, o que não difere muito, né? Eu vou estar fazendo um questionamento. Questionamento socrático, né, professor? Questionamento socrático, né? Uhum. Mas eu posso também utilizar essa palavra, acho que muito bem lá na TCC, de Beck, de disputa, de debate. Eu, com os meus clientes, eu utilizo, vamos debater esse pensamento, vamos discutir com ele, vamos colocar ele na mesa aqui, bater um papo com ele, sabe? Essa percepção Sim, que você está sim. tendo. É porque a gente que estuda muito ainda não foi para a clínica, a gente não tem essa expertise clínica, né? Então Uhum. a gente fica muito preso na teoria. E aí, quando a gente estuda, ele fala, né, que o que destoa às vezes um pouquinho é que o terapeuta tem essa postura mais do confronto, do combate, né? E Uhum. que a TCC clássica fica mais ali no questionamento socrático, que é um pouco menos nessa questão do confronto, da intervenção, ela é menos invasiva, né? Mais colaborativa. Por isso que eu perguntei, porque eu Uhum. fico na dúvida na hora da prática clínica, né? Como que se desenvolve. Professor, me tira uma dúvida. Nesse debate socrático, não é um debate, é um debate construtor, é um debate de insight, não é isso? Esse questionamento socrático ele tem por finalidade clarear esses pensamentos e de modo que eu possa alcançar junto com o meu cliente as crenças que originam esses pensamentos disfuncionais. Então, na verdade, não é um debate de discussão entre terapeuta e cliente, né? É uma discussão, um debate proposto pelo terapeuta ao cliente para que o cliente faça com seus pensamentos. Esse confronto, né? Aqui pensando em Alice, esse confronto, esse debate, essa discussão é cliente e seu pensamento, suas crenças. Ao terapeuta cabe só a mediação dessa intervenção, né? E aí, o posicionamento, como a Thalita está trazendo para nós muito bem, puxa, como que vai ser a postura do terapeuta? Mais colaborativo, mais passivo, talvez, eu não sei se essa é a palavra, ou mais presente aqui nessa discussão? Eu diria que depende do caso, depende
da conceituação cognitiva que eu tenho do meu cliente. Para alguns, talvez essa disputa mais clara, esse confronto seja mais eficaz. Para outros, talvez ele tenha ou encontre recursos para fazer esse questionamento de uma forma, eu vou dizer, mais tranquila, sabe? Lá entre as sessões ele encontre recursos, claro, com a ajuda do terapeuta, para fazer esse questionamento de seus próprios pensamentos, né? Mas isso vai depender de caso para caso. Obrigado pela pergunta, Thalita. Muito bom trazer essa questão teórica Obrigada a do você, Ellis. porque a gente estuda tanta teoria e ainda não tem experiência clínica, e aí dá a impressão que você vai cair de paraquedas, né? Com o paciente, vai ficar meio ali perdida, né? Não, mas o caminho é esse aí mesmo. Eu tenho um embasamento teórico e aí a prática vai decorrer dessa fundamentação que eu tenho, né? Isso aí mesmo. Eu trouxe paralelo aqui o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental do Aaron Beck. Ele surge também nesse mesmo momento ali, final de 50, início de 60, mais precisamente. E se nós olharmos aqui um do lado do outro, modelo ABC do Albert Ellis, da terapia racional emotiva comportamental, ao lado do modelo cognitivo do Aaron Beck, da TCC, são peculiaridades assim teóricas. Eu não vou dizer que é muito parecido, mas ele tem muitas similaridades. Eles são parecidos em alguns aspectos. As diferenças vão ser assim detalhes teóricos, né? Às vezes numa palavra, às vezes no próprio modelo em si. Mas o modelo cognitivo do Beck, da TCC, que a gente utiliza, e você também vai encontrar esse modelo com muita frequência quando você for estudar a TCC, é que uma situação, um evento, vai suscitar um pensamento. Esse pensamento, por sua vez, estará relacionado à emoção desta pessoa, que, por sua vez, vai influenciar o seu comportamento. De uma forma simplificada, tá bom? O modelo cognitivo do Aaron Beck. Situação que suscita um pensamento, que suscita uma emoção, que influencia o comportamento. Quando a gente olha aqui, lá para o início da nossa conversa, e a gente começa a olhar para a TCC e pensar nas suas divergências, eu diria, das abordagens análise do comportamento e psicanálise, o que nós temos é essa estrutura, esse processo cognitivo, representado aqui no modelo cognitivo do Beck pelo pensamento, ou lá no modelo ABC do Albert Ellis, na letra B de believe, de crenças, de pensamentos, né? Esse processo cognitivo, essa estrutura cognitiva, quando disfuncional, tem uma repercussão negativa nas emoções e nos comportamentos da pessoa. Esse é o ponto central da terapia cognitivo-comportamental, de suas ramificações, de todas as suas ramificações, eu diria. Mas de onde vem esse pensamento que a gente está chamando de disfuncional, e o que é um pensamento disfuncional, o que é o que está de disfuncional lá no modelo, no item B do modelo ABC do Albert Ellis, ou aqui no pensamento, no modelo cognitivo do Aaron Beck. A disfuncionalidade, assim chamada, está relacionada a uma distorção da realidade. A uma percepção que não condiz com a realidade propriamente dita da situação do evento.
O Beck, ele tem uma frase que eu cito com muita frequência, né, e que eu acho que ilustra muito bem, explica muito bem o princípio básico da TCC, é que o sofrimento emocional não está relacionado à situação, ao evento, mas sim à interpretação que a pessoa dá para esse evento. E veja, essa interpretação que a pessoa dá é o que a gente vai chamar de estrutura e de processo cognitivo. Porque quando a gente fala de cognição ou de psicologia cognitiva, eu tenho um arcabouço teórico gigantesco por trás. E aqui a gente vai falar de processo psicológico, de neurociência, de percepção, de sensação, de atenção, de memória, de todo esse processamento cognitivo que acontece no cérebro do indivíduo, que está relacionado a uma produção de hormônios lá no seu cérebro, e também está relacionado às suas emoções e a todo o seu funcionamento. Mas se eu não que isso seja possível, né? Mas aqui, numa perspectiva didática, se eu colocar toda essa questão neurocientífica, neurológica, cognitiva de lado, por um momento, só por uma questão didática, eu tenho o pensamento, que é um processo cognitivo, que é um processo psicológico de todos os seres humanos. Esse pensamento que todas as pessoas saudáveis possuem, por vezes ele é disfuncional, por vezes ele distorce a realidade, por vezes ele não condiz com o que de fato está acontecendo. E quando há esse processo cognitivo disfuncional, eu tenho dificuldades emocionais, eu tenho conflitos de relacionamento, eu tenho a possibilidade do surgimento de transtornos mentais, eu tenho comportamentos desadaptativos, eu tenho uma gama de problemas que essa pessoa pode enfrentar por conta de um processo cognitivo disfuncional. Um exemplo, estou pensando em um exemplo aqui, e sempre que eu estou falando sobre isso, me vem este exemplo, mas enfim, né? Deixa eu tentar lembrar de um exemplo. Bom, um exemplo em um adulto, né, que está caminhando pela calçada da rua, ele avista uma pessoa que ele conhece vindo ao seu encontro, e ele se prepara para cumprimentar essa pessoa. Vejam que a gente está aqui na situação do modelo cognitivo de Beck, ou aqui na letra A do modelo ABC do Ellis. Uma situação corriqueira que qualquer um de nós podemos passar. Estou caminhando pela rua e avisto uma pessoa que vem ao meu encontro que eu conheço. Me preparo para cumprimentá-la e quando eu vou cumprimentá-la, ela olha para o outro lado da rua. Esse relato está aqui dentro da situação do modelo cognitivo de Beck ou aqui na letra A do modelo ABC do Albert Ellis. Cada pessoa pode ter uma interpretação diferente dessa mesma situação. Um pensamento disfuncional, ou belief, a crença disfuncional, pensando aqui no Ellis, seria talvez um pensamento que interpretasse essa situação mais ou menos assim: essa pessoa não me cumprimentou porque não gosta de mim, não me cumprimentou porque é metida, não me cumprimentou porque não está nem aí para mim, desfez de mim, sei lá. Vejam que são interpretações que essa pessoa vai fazendo dessa situação, e a disfuncionalidade está justamente na distorção da realidade, pois essa interpretação que eu dou a essa situação não condiz de fato, ou não necessariamente condiz de fato com a realidade. Por quê? Porque o fato de essa pessoa não ter me cumprimentado
pode ser decorrência de muitos e muitos outros fatores. Talvez ela não me viu, talvez ela não, não me enxergou, tem uma deficiência na visão e realmente não me enxergou. Talvez ela está tão preocupada com uma outra situação que ela não está nem percebendo quem está passando do lado dela. Talvez ela acabou de receber uma notícia muito ruim, muito desagradável, e ela não está nem percebendo quem passou, se foi um carro, se foi uma pessoa, se foi... Não está. E isso é normal de acontecer, isso acontece com todos nós. Né? Isso seria um pensamento, uma interpretação funcional, uma interpretação que não me causaria, muito provavelmente, emoções negativas, que não comprometeria, muito provavelmente, os meus comportamentos e as minhas ações num próximo encontro com esta pessoa. Em contrapartida, aquele pensamento disfuncional de que ela não me cumprimentou porque não gosta de mim, muito provavelmente vai suscitar emoções negativas. E quando eu digo emoções negativas, eu não estou falando que a raiva é negativa e a alegria é positiva, não é isso. Quando eu falo de emoção negativa, eu estou falando de um contexto emocional que vai afetar de forma disfuncional os meus comportamentos. Vale essa ressalva, tá bom? E essa emoção negativa, porque afeta os meus comportamentos, vai fazer com que talvez quando eu encontre essa pessoa, eu não mais a cumprimente, eu não mais converse com ela, ou eu a evite, porque ela não me cumprimenta, sabe? Quando me encontra na rua. Aí tá o ponto central, um ponto muito importante da intervenção cognitivo-comportamental. E aqui eu diria, seja a partir de uma perspectiva da TREC, seja a partir de uma perspectiva da TCC, ou de outra ramificação que você traga, essa estrutura e esse processo cognitivo disfuncional vai gerar uma série de problemas emocionais e comportamentais. Pensando num outro exemplo, claro, a gente está aqui falando de terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. Uma criança de 8 anos que é deixada na escola pelos pais e que de repente entra para a escola muito triste e o professor, a professora, as pessoas que estão ali na escola talvez identifiquem essa emoção, essa tristeza a partir dos comportamentos dessa criança, de ficar um pouquinho mais quietinha, ficar mais isolada no seu canto, evitar o contato com outras crianças, ou até mesmo um comportamento de choro. Mas esse comportamento, essa emoção, tristeza, pode estar relacionada ao pensamento de que meus pais me abandonaram aqui na escola, ou meus pais me deixam aqui na escola porque não gostam de mim, ou meus pais nunca mais vão me buscar. Percebem o pensamento disfuncional dessa criança de 8 anos que foi deixada na escola? E percebe o quanto isso vai gerar problemas emocionais e comportamentais para essa criança lá na escola? Talvez dificuldades de aprendizagem, dificuldades de relacionamento interpessoal com colegas, dificuldades de relacionamento com professores, enfim. E de onde, né, vem esses pensamentos disfuncionais, essas questões que afetam as pessoas, que nos afetam nas nossas emoções e nos nossos comportamentos? Das crenças nucleares, ou chamadas também de básicas, ou chamadas também de centrais. Essas crenças nucleares, básicas ou centrais são esquemas de funcionamento cognitivo que foram
e estão armazenadas no que chamamos de memória implícita, que vão ser ativadas em algumas situações, em alguns eventos, e que vão dar origem a esses pensamentos. O pensamento é é a estrutura mais superficial, consciente da nossa cognição. A crença nuclear, básica ou central, é a estrutura mais profunda, está na memória implícita ou no inconsciente. De acordo com Beck, essas crenças elas vão sendo formadas na mais tenra idade. E uma vez formadas, elas vão influenciar os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Entre a crença nuclear e o pensamento disfuncional, eu ainda tenho as crenças intermediárias. E o que são as crenças intermediárias? A Judith Beck, filha do Aaron Beck, ela vai dizer que as crenças intermediárias são estratégias, são pressupostos que as pessoas desenvolvem para lidar com esse conteúdo que é angustiante, que é emocionalmente negativo, e para amenizar um pouco a influência desse conteúdo todo. Pensando no nosso primeiro exemplo lá da pessoa que caminha pela rua, se eu tenho uma crença nuclear de desamor, e a crença nuclear de desamor ela está relacionada a um conteúdo de ninguém gosta de mim, eu não sou digno de ser amado, eu sempre sou abandonado, eu sempre fico sozinho. Vejam, essa pessoa talvez quando se deparar com alguém que não a cumprimente, pense assim, ela desfez de mim. Então, qual estratégia essa pessoa pode desenvolver? Se é uma pessoa mais reclusa, uma pessoa que evita contatos, uma pessoa mais individualista, uma pessoa que se diz, né, independente, mas na verdade é uma estratégia que ela desenvolveu para não depender de outras pessoas ou para não se relacionar com outras pessoas. Essa seria uma... Essa questão que o senhor está levantando pode ser chamada de comportamento de segurança ou estratégia compensatória? É isso? Sim, ótimo, ótimo. Estratégia compensatória. O comportamento de segurança, né? Qual que é a ideia dessa estratégia, desse pressuposto? Eu evitar o sofrimento da ativação dessa crença nuclear. Uma outra crença nuclear, a crença de desvalor. Eu não acredito que eu tenho capacidade, eu acredito que eu sou inferior, que eu sou menos capaz do que as outras pessoas. Então, qualquer coisa que possa ativar essa crença de incapacidade, a mim é muito angustiante, emocionalmente negativo. Então, eu desenvolvo estratégias para que essa crença não seja ativada. Qual estratégia talvez eu possa desenvolver nesse caso? Puxa, uma pessoa que estuda demais. É aquela pessoa que se dedica ao extremo. É um sofrimento aquela dedicação, mas mesmo assim ela continua se dedicando para que nada possa colocar em xeque sua capacidade. Um 9.9 numa prova que vale 10 pode colocar em xeque sua capacidade. Então ela desenvolve essa estratégia, esse comportamento de defesa, vou dizer assim, ou essa estratégia compensatória para que essa crença de incapacidade não seja ativada. Lá no exemplo da criança de 8 anos, que foi deixada na escola e que tem um pensamento de que foi abandonada pelos pais e que entra triste para dentro da escola e que... Qual estratégia essa criança pode começar a desenvolver para
que essa crença nuclear não seja ativada? Pode ser uma criança que se dedique muito nas atividades escolares, para ser aceita pelos pais, para que os pais não mais a abandonem. Mas essa dedicação não é algo saudável, positivo, percebem? Essa dedicação é uma estratégia que ela desenvolveu para que ela não seja abandonada. Ou uma criança que tenha dificuldades de desenvolvimento acadêmico, justamente para não ir para a escola, porque ela entende, ela compreende, ela tem essa crença de que quando ela vai para a escola está sendo abandonada. Como eu disse, de onde vêm essas crenças? Esse conteúdo todo. O Beck vai falar que essas crenças são formadas desde a mais tenra idade, das nossas experiências. Não necessariamente das experiências ruins e negativas, mas de todas as experiências. Pois se é uma questão de percepção, de crença, de conteúdo cognitivo que vai sendo formado, eu tenho a possibilidade de, diante de uma experiência positiva, saudável, eu tenho uma percepção disfuncional desde pequenininho. E essa percepção ela vai formando essa crença disfuncional nuclear. Tudo bem até aqui? Perguntas, contribuições, comentários? Sim, tudo bem. Tudo em ordem, professor. Então, o que eu tenho como objetivo principal na terapia cognitivo-comportamental? O objetivo principal é a mudança de pensamentos, ou a chamada reestruturação cognitiva. Pois, à medida que eu faço uma intervenção no processo cognitivo e eu atinjo a estrutura cognitiva, eu tenho condições de mudar ou propor possíveis mudanças nessas estruturas, que são as crenças nucleares, e essa reestruturação cognitiva, essa mudança, ela vai proporcionar emoções adequadas para as situações ou para as mais variadas situações da vida, que por sua vez vai proporcionar comportamentos assertivos, saudáveis, funcionais. Uma pergunta muito comum é: se o foco, se o objetivo é a mudança de pensamento, eu não faço intervenções nos aspectos emocionais e nem nos aspectos comportamentais? Sim, eu faço intervenções, sim. Se eu pegar o modelo cognitivo aqui do Beck, situação, pensamento, emoção e comportamento, ok, o meu objetivo principal é a mudança cognitiva, é a reestruturação cognitiva, mas muitas vezes eu posso ou eu vou propor intervenções que foquem os comportamentos. Olhem para o modelo. Vejam, o comportamento ou os comportamentos está relacionado, voltando para trás aqui, né? A emoção ao pensamento. Então, se eu começo a alterar ou propor alterações comportamentais ou ativações comportamentais, o meu foco é a mudança de pensamento. É a reestruturação cognitiva. E aí nós temos algumas características da terapia cognitivo-comportamental para adultos, mas também para crianças e adolescentes, que são sessões estruturadas, uma prática diretiva, metas e objetivos definidos e claros, focada no presente e uma prática colaborativa. Entenda-se por colaborativa a relação terapeuta e cliente. Eu estou falando ou utilizando o termo cliente, não porque isso seja próprio da terapia cognitivo-comportamental, tá bom? Pois você pode, a partir dessa perspectiva teórica, também denominar a pessoa que está dispondo dos seus serviços como paciente. A própria Judith Beck
no seu livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, ela trata de paciente, não de cliente. Mas eu opto, né, por essa questão da colaboração, por essa questão de um processo em equipe, de tratar ou de chamar de cliente. Essa colaborativa eu posso trocar também pela aliança, né? A aliança terapêutica, ela tá envolvida em todas essas características aqui do processo terapêutico cognitivo-comportamental. Bom, estruturada em qual sentido? Estruturada no sentido de que a sessão ela tem partes a serem observadas pelo terapeuta. Quando a criança e quando o adolescente vem para a sessão da terapia cognitivo-comportamental, ele tem já uma ideia, ele sabe o que vai ser desenvolvido. Ele sabe como é o início da sessão, ele sabe como que é o desenvolvimento da sessão e ele sabe como que é a conclusão da sessão. Eu quero ver se a gente consegue conversar especificamente sobre essa estrutura num dia específico para nós detalharmos cada parte da sessão da terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. Bom, é diretiva no sentido de que o terapeuta tem uma participação ativa, colaborativa ali com o seu cliente. E as metas e objetivos são definidos e são claros, pois, assim como sendo focado no presente, pois é a partir daquele problema específico que nós vamos focar as nossas intervenções e que nós vamos objetivar a mudança de pensamentos. Poxa, mas aquele problema de dificuldade de atenção na escola está relacionado a algo lá quando essa criança era um bebê, ou quando essa criança lá nos seus 3, 4 anos de idade. Ok, mas nós vamos focar no presente. Qual que é o problema no presente? A dificuldade de atenção na escola. Isso significa que o terapeuta cognitivo comportamental não volta ou não vai até o passado do cliente? Não, isso não significa isso. O terapeuta cognitivo comportamental, ele considera o passado, a formação dessas crenças lá no passado do seu cliente, mas a gente vai focar no presente. Se em algum momento do processo terapêutico for necessário, for indicado, for conveniente esse retorno ao passado, ok, voltamos, não tem problema. Mas uma das características é ser focada no presente, que é essa dificuldade, no caso do exemplo que eu estou usando aqui, de atenção na escola. Tá bom? Bom, algumas crenças mais comuns na escola. Na escola também, né? Mas algumas crenças mais comuns na infância. Devo ser aprovado e amado. Olhem para essas crenças que eu estou citando e que você está vendo aí, e já comecem a fazer uma leitura de como essa crença pode ter sido formada a partir das experiências dessa criança. Vejam que eu não estou falando uma questão de causa e efeito, tudo bem? Eu estou pedindo para que você já comece a fazer uma avaliação, uma conceituação cognitiva de como essa crença pode ter sido formada. Uma criança que acredita muito fortemente que ela deve ser aprovada e amada. Eu devo ser aprovado e amado. Eu preciso tirar 10 na escola para que papai, para que mamãe me elogie, para que eu seja amado por eles, para que eu ganhe um presente, para que eu ganhe aquele presente que eu pedi no meu aniversário, por isso eu preciso tirar 10 em todas as matérias. Vejam, façam essa leitura comigo, por gentileza.
puxa, que se eu não tirar 10, se eu tirar 9, pode ser que eles não me amem, pode ser que eles não me recompensem, pode ser que eles não me deem aquele presente. Devo ter tudo o que quero. É uma crença também comum na infância. E já comecem também, gente, nessa conceituação cognitiva. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva, né? Eu estou falando de conceituação cognitiva e não disse, apesar de vocês já saberem, mas o que é uma conceituação cognitiva? É uma avaliação feita pelo terapeuta, em algum momento junto com o seu próprio cliente, do seu funcionamento, da perspectiva de como suas crenças nucleares geram estratégias compensatórias, que são as crenças intermediárias, que vão suscitar pensamentos, emoções e comportamentos. A gente tem uma leitura, uma conceitualização ou conceituação cognitiva do funcionamento cognitivo, emocional e comportamental do nosso cliente. Então, ao ler essas crenças, ao visualizá-las aqui, mais comuns na infância, comecem a pensar no adulto ou nos comprometimentos do adulto quando essas crenças vão sendo arraigadas, e à medida que que essa criança vai crescendo, essa crença, se não tratada, se não alterada, se não reestruturada, ela vai se tornando mais rígida, mais forte, mais inflexível e mais arraigada em toda a memória implícita dessa pessoa. Sou mau e incapaz se errar. Sou mau e incapaz se errar. Naquela criança que se derrubar um copo e quebrar, para ela isso é um evento terrivelmente angustiante, porque ela errou, porque ela quebrou um copo. E por isso há a ativação de uma crença de que ela é má, porque ela quebrou um copo. E ela é incapaz de não quebrar esse copo. Outra crença comum: tudo deve ser prazeroso. Eu devo ser perfeito. Não posso cometer erros. Sou rejeitado porque não faço direito. E essa crença de sou rejeitado porque não faço direito, vejam que eu estou falando de um conteúdo inconsciente, um conteúdo que está alojado, arraigado na memória implícita dessa criança e que foi formado na mais tenra idade, que ainda está em formação e se arraigando, enraizando lá no inconsciente dessa pessoa cada vez mais, a partir das experiências e das percepções que ela tem do mundo que a circunda e das pessoas. Veja, sou rejeitado porque não faço direito. Quantos pais e quantas mães a gente presencia que tratam os seus filhos a partir de condições? Se você fizer isso, mamãe ama. Se você não fizer aquilo, mamãe não ama mais. Se você for bem na escola, mamãe te dá um presente. Ah, se você fizer não sei o quê, papai do céu te ama. Se você não fizer aquilo, papai do céu te castiga. Percebam as condições? E essas falas, eu estou dando um exemplo, tá? Eu não estou falando questão de causa e efeito, eu estou dando um exemplo. Essas falas, elas podem sim contribuir para a formação de crenças disfuncionais na infância e que, se não tratadas na psicoterapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes, podem ser arraigadas e comprometer o funcionamento emocional, cognitivo, emocional e comportamental dessa pessoa quando adulta. Sou um perdedor, outra crença, e outra crença ainda: serei abandonado.
Às vezes essas crenças, elas são, apesar de serem inconscientes e estarem alojadas na memória implícita, às vezes elas são verbalizadas, elas são ditas, elas são pronunciadas em forma de pensamento. Eu penso e eu digo para o meu terapeuta, ou digo para as pessoas que estão ao meu lado, puxa, eu sou burro mesmo, puxa, eu não faço nada direito mesmo, puxa, ninguém gosta de mim. E essas falas, isso no processo terapêutico, claro, você está ali com esse objetivo, né? Você já pesca e identifica um pensamento disfuncional que está, com certeza, relacionado a uma crença disfuncional. Bom, um ponto muito importante quando a gente pensa e quando a gente estuda, como é o nosso caso, a psicoterapia infanto-juvenil, é que a criança, dependendo da idade, ela não tem o desenvolvimento do pensamento, ela não tem condições de avaliar o seu pensamento subjetivo, pois ela está na fase do pensamento concreto, de modo que essa intervenção, lembra do objetivo principal, que é a mudança de pensamentos, a reestruturação cognitiva, fazendo um paralelo à terapia cognitivo-comportamental de adultos e de adolescentes também, dependendo da idade, eu tenho condições de falar de pensamento, de trazer isso para uma discussão ou para uma perspectiva na subjetividade ali da discussão durante a terapia. Para a criança, dependendo da idade, as coisas têm que funcionar de forma mais prática, mais pragmática, mais concreta. Então, o terapeuta cognitivo-comportamental de crianças, ele vai se utilizar de estratégias que possam tornar essa intervenção mais prática e concreta. Podemos convidar o nosso paciente, cliente, a ser um detetive, por exemplo. Essa sugestão não é minha, mas a ser um detetive e buscar provas de que aquela afirmação é realista ou não. Qual afirmação? A afirmação do pensamento de que, por exemplo, seria abandonado porque mamãe e papai me deixou na escola. Veja, eu coloquei detetive aqui em letra maiúscula para mostrar a possibilidade de uma intervenção a partir de uma brincadeira, a partir da ludicidade dentro do processo terapêutico. Eu estou brincando, vou brincar com o meu cliente, com o meu pequeno cliente, mas essa brincadeira ela tem um objetivo de identificar um pensamento disfuncional. Algumas sugestões para estas brincadeiras. Nós temos muitas, eu trouxe algumas sugestões aqui, até porque o nosso objetivo hoje é falar sobre os princípios básicos. Termômetro do pensamento. Esse termômetro do pensamento eu posso utilizar um recurso gráfico, eu posso utilizar um brinquedo mesmo, eu posso utilizar um boneco, eu posso utilizar um herói, eu posso utilizar, enfim, qualquer brinquedo que possa me auxiliar, ou até mesmo um termômetro de brinquedo, né, que possa me auxiliar junto com essa criança, com esse meu pequeno cliente, na identificação desses pensamentos. Bem como... Alguém quer falar algo? Eu ouvi um microfone? Sou eu, professor. Eu pensei muito naquele desenho que a gente fala das emoções, divertidamente. Ali também você pode questionar com a criança a raiva, tudo que ela, né, que ela identifica ali também é interessante. Seriam os vídeos, né, os desenhos, alguma coisa assim que identifica um resumo do filme A Ideia.
Aham. Vídeos é um recurso, livros, existem excelentes livros infantis para as intervenções cognitivo-comportamentais. O Diário das Emoções é um recurso que o terapeuta pode fazer junto com o seu cliente, com recurso gráfico, ele pode levar isso para sua casa, ou isso pode ser trazido em todas as sessões, ou isso pode ser uma ferramenta utilizada propriamente na sessão, na qual a criança, sempre que chega, ela vai fazer lá, ou com carinhas, ou com brinquedos, ou com pintura. Aí você pode atribuir uma cor para cada emoção e ela vai falar, mostrar, na verdade, né, qual foi a emoção em cada dia da sua semana. Mas vejam, psicólogas, que o objetivo é a reestruturação cognitiva. A gente está identificando as emoções para quê? Para que é o diário das emoções? Vejam, olhem lá para baixo no modelo de Beck novamente, ou até no do Albert Ellis. É para que a gente associe essa emoção, junto com o nosso cliente, ao conteúdo cognitivo disfuncional. Não é uma brincadeira pela brincadeira em si, ou pelo poder terapêutico da brincadeira. Essa brincadeira ela tem um objetivo, que é a reestruturação cognitiva. A utilização de fantoches, de famílias, de qualquer um outro brinquedo, né? Ô, Pro, como que é feita na criança a psicoeducação? Ah, Thalita, vamos lembrar, né, que a psicoeducação é uma estratégia muito utilizada pela terapia cognitivo-comportamental que relaciona os instrumentos psicológicos com recursos pedagógicos para se ensinar comportamentos, para se ensinar uma maneira de pensar, uma maneira de gerir emoções, de modo que se promova saúde. Então, esse ensino ele pode ser adaptado para a idade da criança. E esse ensino ele pode ser com uma pequena lousa, esse ensino pode ser com uma folha de sulfite, esse ensino pode ser feito com, dependendo da idade, né, utilizando um celular, esse ensino pode ser feito com um notebook, com um vídeo, com um livro. Existem alguns livros que além da leitura feita com a criança, há também ali páginas para que a criança complete, por exemplo, o que esse personagem está pensando, o que ele está sentindo, e a criança vai fazendo, e você está psicoeducando a criança a respeito de que seus pensamentos influenciam suas emoções e seus comportamentos, e que nem sempre esses pensamentos são verdadeiros. Os palitos, né? Os palitos é uma forma de a gente pensando no Ellis aqui mais uma vez, disputar, debater essa crença, ou aqui no Beck, questionar essa crença, esse pensamento infantil. Pensando no exemplo que eu utilizei da criança de 8 anos que é deixada na escola, e você identifica que existe uma crença de que ele vai ser abandonado, e todas as vezes que ele fica na escola, ele pensa, eu vou ser abandonado. Puxa, vamos com palitos, junto com essa criança, pensar na última semana, 5 semanas, 5 dias da semana, pega 5 palitos e conta, né? Você foi abandonado na segunda? Não. Opa, um palito. Foi abandonado na terça? Não. Outro palito. Foi abandonado na quarta? Não. Opa, outro palito. Ah, você tem 5 palitos que mostram que você, em 5 dias que foi deixado na escola, não foi abandonado. Ah, são intervenções, percebam, que vai nos auxiliando, junto com o nosso cliente, a disputar, debater, questionar aquele pensamento. E isso proporciona condições para reestruturação cognitiva e mudança de crenças.
Então, professora, ela identificando essas emoções e esses pensamentos, identificando o que é raiva, né? Isso tudo, ela vai concretizar. Isso também tem nos brinquedos que você pode fazer em grupo, né? Que seria o cai não cai, né? É aquilo, quando você ganha, quando você perde, uma disputa. É todo aquele brinquedo lúdico, né? Que você vai fazendo, quebra-cabeça, que você vai mostrando também com a criança que pode ser em grupo, como pode ser individual. Isso também mostra para ela a capacidade dela e também dividir essas emoções, saber o que é. Muito ser humano, principalmente os adultos, eles não sabem o que é a emoção. Eles falam, meu coração dói. Coração não dói, né? Então, ela está com uma angústia. Então, ela tem que saber identificar essas emoções para poder lidar com esses pensamentos. Eu penso assim, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Olha só. Olha só. Tem muita questão, muito conceito aqui nessa nossa conversa de hoje. Mas eu gostaria que vocês, claro, diante de tantas questões que a gente vai conversar em momentos apropriados, mas aqui, ó, princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. Isso posto, vamos identificar aqui, ou deixar aqui para nós hoje, que existe muitas comprovações científicas da eficácia da TCC, que o que há em comum em todas as abordagens ou ramificações da terapia cognitivo-comportamental é que os transtornos, as doenças, os problemas emocionais, eles estão relacionados ou eles são resultantes de estruturas e de processos cognitivos disfuncionais, que o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é a reestruturação cognitiva, é a mudança de pensamentos. E que a criança, por conta da sua etapa do pensamento concreto, as intervenções necessitam ser mais pragmáticas, mais concretas, para que ela tenha condições de no processo terapêutico identificar esses pensamentos que serão mudados. Bom, esse é o ponto, né? Um princípio básico para nós aqui, na nossa conversa de hoje. Tudo bem? Eu vou voltar nessas questões que vocês estão colocando aí. Sim, Pro, tudo bem. Deixa eu voltar aqui na tela.